Hoje saiu pesquisa e sai pesquisa. E assim vai, é pão quente. Agora, todo dia, toda semana, e até porque não falta tanto tempo assim, né, Débora Alfano, Fábio França, ouvinte querido. Quantas semanas faltam? Nós estamos no dia 12 de setembro. 3 faltam semanas, né? 3 domingos, é isso? O próximo domingo e mais 2? Exato. É isso? É isso. Gente do céu, tá chegando. A eleição tá aí, primeiro turno da eleição tá aí. E, eu não vou dar os números agora, mas daqui a pouco a gente fala sobre eles. Saiu mais uma pesquisa, mais uma rodada, diminuiu a distância entre Lula e Bolsonaro. Então o cheirinho de segundo turno vai ficando mais concreto, aquilo que parecia ser uma possibilidade torna-se uma possibilidade ainda maior. Tudo pode acontecer, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte. Os candidatos e os coordenadores de campanha, eles falam sobre a corrida eleitoral, eles dão entrevista sobre a corrida eleitoral, eles se manifestam sobre a corrida eleitoral, como se o eleitor fosse trouxa. Como se o eleitor fosse trouxa. Como se o eleitor fosse um ser passivo que reage do jeito que eles, candidatos e coordenadores de campanha, querem, diante dos impulsos, inputs, ações que eles adotam. É como se o candidato tivesse o dom de manipular o eleitor, e não tem. Então, assim, Jair Bolsonaro está pior entre as mulheres, o eleitorado feminino, do que entre os homens. Aí a coordenação da campanha fala, tem uma ideia, vamos fazer uma ação, vamos fazer ações para melhorar a imagem do presidente com as mulheres? Agora que estão faltando algumas semanas para o pleito. Quer dizer, passa o mandato inteiro cometendo erros bobos que poderiam ser evitados, irritando as mulheres, dando declarações machistas. Aí, faltando algumas semanas, vamos fazer ações para nos aproximar do público feminino. Para. O Lula está atrás do Bolsonaro no público evangélico. Aí, vamos adotar ações e dar declarações que animem os evangélicos a votar no Lula. Fazer reunião com os evangélicos, vamos usar um culto, como se tudo o que ele disse e que irritou os evangélicos pudesse ser consertado em algumas poucas semanas. Pega o nanico profissional, o rei dos nanicos, o Ciro, estourado, conhecido pelo temperamento, estourado. Tem um monte de imagem dele mostrando que ele é estourado, brigando. Tem uma imagem famosa dele segurando uma garrafa, brigando com as pessoas na rua. Tem uma outra imagem dele descendo do prédio, brigando. Aí chega na reta final de campanha e ele quer pagar de pacificador. O eleitor não é trouxa. O eleitor que vota no Bolsonaro, o eleitor que vota no Lula, o eleitor que vota no Ciro, o eleitor que vota na Simone não vale. Eu já falo por quê. Mas eles já sabem como eles são. Já sabem como eles agem. Já aprenderam quais são as fragilidades deles. Já criaram um juízo de valor em torno deles. E não vai ser uma declaração fofa de um Ciro que nunca foi fofo, uma declaração feminista de um Bolsonaro que nunca foi feminista, uma declaração de pegada religiosa de um Lula que nunca foi de ter declarações de pegada religiosa. Não dá para consertar as coisas de uma hora para outra. O eleitor vai formando o seu juízo de valor, a sua opinião sobre os candidatos, como um resultado de uma série de elementos que vão se somando. Eu disse que com a Simone é diferente porque o grau de conhecimento do brasileiro sobre a Simone é menor. O eleitor está conhecendo ela agora. Então, quando o eleitor está conhecendo ela, como o eleitor está conhecendo ela agora, é natural que possa ter, conforme vai conhecendo, uma opinião que vai sendo construída. Olha, ela é feminista. Olha, ela é a favor disso na privatização. Ela é a favor desse outro troço. Por quê? Porque ninguém sabia. Agora, Ciro, Lula e Bolsonaro são super conhecidos. Principalmente os dois candidatos que têm chance, Lula e Bolsonaro. São totalmente conhecidos. Não dá para querer agora o Lula
ou o Bolsonaro inventarem novas virtudes, novos comportamentos, novas preocupações. Não cola. Não dá para consertar as coisas de uma hora para outra. Não cola. Para crescer, como eu falei, a não ser que seja desconhecido e as pessoas passem a adorar o candidato à medida que vão conhecendo, é muito difícil. Equivale a você tentar mudar o trajeto de um navio cargueiro. Você começa a manobra hoje, para daqui 2 dias ele virar. Não é um jet ski. Zzz, agora eu sou feminista. Zzz, agora eu sou evangélico. Zzz, agora eu sou calmo. E o eleitor trouxa fala, olha, ele é evangélico, olha, ele é calmo, olha, ele é feminista. Não é assim. É difícil crescer, dá trabalho crescer. Tanto que a boca de jacaré, que era a maior, zona aberta, né, a mandíbula, a parte de cima, Lula, a parte de baixo, Bolsonaro, está se fechando devagar. Não é aquele fechamento que faz, wokt, ele dá uma mordidona e cola. Não é de uma hora para outra. Aos poucos, o eleitor começa a achar que o Lula e o Bolsonaro precisam falar mais, precisam se enfrentar mais, precisam ir para o segundo turno sem o ruído dos nanicos que perturbam o debate. Daí porque o segundo turno vai se tornando uma possibilidade cada vez mais real. A gente pode ter uma surpresa? Claro. Pode ser que o eleitor da Simone e do Ciro resolva de uma hora para outra, ou aqueles que falam que não sabem. Quer saber? Eu não aguento mais essa conversa. Essa eleição está me enchendo a paciência. Eu vou votar logo nesse um desses dois aí e que se dane. Entendeu? Então pode ter a ideia do voto útil. Mas mesmo a campanha do voto útil, mesmo o Lula agora vai falar para tentar convencer as pessoas a votarem nele. É ridículo. Ninguém vota no Lula porque o Lula fala para votar. Só os que já votam no Lula. Porque, do contrário, o Lula, em vez de procurar os eleitores do Ciro, da Simone, procura os do Bolsonaro, que tem muito mais, e fala, olha, você que é bolsonarista, vote em mim. Não adianta. Não é assim que funciona. Se o Bolsonaro fala, olha, eu estou abrindo mão da minha candidatura, não vou mais ser candidato, e quero que todos vocês, e ele tem lá, sei lá quantos % dos votos, vamos ver agora na última pesquisa, só para eu não ficar falando e depois repetir os números. Você acha que todos esses caras que votam hoje no Bolsonaro vão votar no Lula porque o Bolsonaro falou para votar no Lula? Ou ao contrário, o Lula que está na frente diz, olha, eu pensei bem, eu tive 8 anos, a Dilma teve 6, 14 anos de PT, deu, né? Então vamos deixar o Bolsonaro ter 8? Ô, viva! Aí o Lula renuncia, diz, olha, eu estou renunciando em favor do Bolsonaro. O Bolsonaro vai pegar todos os votos do Lula? Ou a Simone vai subir, o Ciro vai subir, seja lá quem vai subir. O candidato é dono dos votos? O candidato é destinatário dos votos, mas ele não é dono dos votos, não é coronel. Não tem um coronel Bolsonaro, um coronel Lula, um coronel Ciro, coronel Simone. Não tem isso no Brasil. Não é assim que funciona a eleição. O eleitor é maduro, o eleitor faz suas escolhas. Em 2 turnos tem que fazer 2 escolhas. Ele vai votar no Ciro, na Simone, naqueles outros candidatos lá que a gente não sabe nem o nome. E no segundo turno vai ter que se reposicionar entre Lula e Bolsonaro. Então ele vai ter que ter os candidatos, os eleitores de candidatos nanicos tem que ter 2 candidatos. Os eleitores dos candidatos com chance só precisam ter um. Eu sou Lula agora, continuo Lula. Sou Bolsonaro agora, continuo Bolsonaro. Agora se eu sou Ciro, se eu sou Simone, se eu sou Emael, eu vou ter que repensar, porque esses caras não vão chegar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ter um outro candidato, que vai ser o Lula ou o Bolsonaro. Vou ter que ter 2. Mas eu não quero, vou anular. Tudo bem, você anula. Tudo bem, anula o seu voto e não vai interferir na votação. Aquele papinho que diz que voto nulo ajuda quem está na frente. Voto nulo ajuda quem está na frente se você, caso não anulasse, votasse no que está atrás. Mas se você, caso não anulasse, fosse votar em quem está na frente, não. Um voto nulo é um voto neutro. O voto em branco é um voto neutro. Não são contabilizados no final. E você, na soma final, só soma o voto dos 2 que estão no final e vê qual deles, dos 2, chegou a 50% mais 1 e ponto. Porque a única chance
seria que todos tivessem o mesmo número de votos. Aí daria 50-50. Isso não vai acontecer. Nunca aconteceu, não vai acontecer dessa vez. Então alguém vai ganhar com um pouquinho. Na última eleição apertada, foi a de 2014, né? A Dilma teve 51 ponto alguma coisa e o Aécio teve 48 ponto alguma coisa e bateram na trave os dois. Um bateu na trave e entrou, outro bateu na trave e saiu. Foi uma eleição muito apertada, né? Isso não se repetiu em outras eleições. Vamos acompanhar, mas eu queria lembrar, isso, não quando você estiver ouvindo a gente aqui conversando sobre política, quando você estiver ouvindo uma declaração de um coordenador de campanha, esses presidentes de partido, esses candidatos, e ouvir, a estratégia agora de fato, é uma estratégia, vamos falar para o público feminino. Mas vai falar o que para o público feminino, o Bolsonaro? O que o Lula vai falar para o público evangélico? Gente, eu não vou fechar a igreja, eu não vou tributar a igreja. O que adianta falar isso? Entendeu? Ele não vai tributar a igreja e fechar a igreja, não vai fazer. O Bolsonaro vai fazer o quê? Vai falar, olha, mulheres, eu vou aumentar o salário de vocês. O que o Bolsonaro pode falar para as mulheres que vai tranquilizar as mulheres ou irritar as mulheres? A relação dele com as mulheres já está atritada, a relação do Lula com os evangélicos já está atritada. O suficiente. E esse cenário é um cenário real. São as limitações de crescimento. Isso porque eu peguei 2 cortes, né? Gênero e corte por religião. A gente poderia pegar o corte também por região, onde o Bolsonaro está melhor em algumas regiões e o Lula está melhor em outras regiões. Aí assim, Bolsonaro vai fazer campanha agora no Piauí. Tá bom, ele vai para o Piauí, chega em Picos, chega em Teresina, chega em qualquer cidade do Piauí. E aí? Porque passou lá, o piauiense vai dizer, opa, agora eu sou Bolsonaro. Ou o Lula pega e vai para o Paraná, para Santa Catarina, porque ele passou lá por alguma cidade, ele vai mudar o voto do catarinense? O catarinense vai mudar de opinião porque o Lula passou por lá? Mas não passou antes. O discurso dele é um discurso que preocupa. É a mesma coisa no caso das mulheres. Então é um negócio muito complicado. Só para dizer que o pessoal de Chapecó, de Picos, já decidiu, ou está decidido, ou está decidindo por um conjunto de coisas. Não é por um ato, um gesto, um movimento isolado, fruto da marotagem do marketing político, porque não é assim que as coisas funcionam. Então, vamos acompanhar. Tem pesquisa hoje, né, Fábio, né, Débora? Isso. Já saiu uma rodada de pesquisa, acho que é legal a gente falar dela. E vai sair mais pesquisa ainda hoje. Então, eletricidade total na reta finalíssima da campanha eleitoral de 2022.